Yuhu! Tem alguém aí? E crocheteira que tá fazendo tudo errado? Tem também? Nesse vídeo eu vou bater um papo contigo sobre isso. O que que acontece? Tava eu aqui fazendo meu crochêzinho, cuidando da minha vida e assistindo uma palestra. Tu tem o hábito de assistir palestra? Já deixa pra mim nos comentários. Eu tenho esse hábito, eu assisto muita palestra, principalmente palestra ativacional. Não é motivacional, porque eu acho que o motivacional, ele é aquilo que tu pega e fica ali com aquele sentimento de que, nossa, que legal, sabe? Mas não vai pra ação. E o conteúdo ativacional é esse que já te dá aquele comichão na hora, que nem me deu aqui. Começou a pipocar um monte de ideia na minha cabeça, um monte de pensamentos, né? O pessoal fala pensamentos intrusivos, mas na verdade eu não acho que seja. Eu não tava mais conseguindo concentrar no crochê nem na palestra, porque a cabeça começou a pipocar de ideia, de coisas, de pensamentos, de reflexões que eu tinha que dividir com alguém. E quando acontece isso, se essa pressão ficar muito forte dentro da gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu vejo essa diferença, né? O motivacional, ele é aquele conteúdo ou é aquela pessoa, né, que te motiva e que tu vê ela fazendo as coisas e tu fica naquela sensação de, nossa, que legal, então pode dar certo mesmo, sabe? De repente tu até faz algumas anotações, aí alguns registros, né? De repente até te desperta aquele desejo de fazer alguma coisa diferente, mas ele não te põe pressão ao ponto de tu não conseguir não fazer nada, sabe? Então foi nesse ponto que eu cheguei assistindo essa palestra, aonde o palestrante falava muito sobre pessoas que ficam muito tempo no mesmo lugar, pessoas que ficam naquela situação a vida inteira, e isso trazendo também a reflexão de pessoas que fazem a coisa errada por muito tempo achando que estão fazendo a coisa certa. E aí, trazendo isso para o nosso crochê, né, eu comecei a refletir sobre isso e tem muita crocheteira que me assiste que esse vídeo não vai ser direcionado para essa crocheteira. Tem muita crocheteira que me assiste que faz o seu crochê, vende o seu crochê, compra ali uma mistura, né? Compra alguma coisa que precisa para casa. Às vezes até consegue pagar uma conta ou outra, né? Elas falam que ajudam o marido. É um termo que, nossa, eu detesto, eu não, nossa, não utilizo ele, não recomendo que tu utilize esse termo, porque é um termo que diminui a gente, o nosso trabalho, de uma forma absurda aos meus olhos, ao meu ponto de vista, certo? Mas claro que esse despertar veio com o tempo, não é uma coisa que, nossa, eu sempre pensei assim, não. Foi com o tempo que eu fui avaliando e fui entendendo algumas coisas e fui abolindo na minha vida, fui deixando de fazer muita coisa que, pra mim, ao meu ponto de vista, é muito mais prejudicial do que positiva, certo? Então, assistindo essa palestra, falando sobre essas pessoas, né, que ficam ali no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa há muito tempo, e se tu vai confrontar essas pessoas, se tu vai tentar mostrar um outro ângulo da situação e que na verdade a pessoa tá perdendo tempo com aquilo, a pessoa vai até se chatear contigo. Então por isso que eu falei que esse vídeo não é para todo mundo, tá disponível aqui no YouTube para que todas possam assistir. Porém, eu sei que esse tipo de conteúdo ele toca algumas pessoas de alguma forma e ele ofende muito outras pessoas. Então a intenção não é ofender ninguém. E esse conteúdo vai chegar para ti no momento que tu estiver preparada. Se tu não estiver no momento pronta para assistir esse conteúdo aqui e isso não te despertar a avaliar a situação que tu te encontra, que encontra o teu negócio nesse momento, que encontra a tua relação com o teu marido, com a tua esposa, com a tua família, a tua relação com a sociedade, se esse vídeo não te despertar para isso, significa que esse não é o teu momento ainda. E tem gente que vai viver a vida inteira e não vai chegar nesse momento nunca. Vai viver a vida inteira na mediocridade, na mesmice, achando que tá tudo bem. E ainda pior do que isso, terceirizando, né, para outras pessoas os seus resultados. Porque o ditado é claro, né, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então tem gente que tem essa síndrome de coitadismo e acaba utilizando isso para terceirizar, para responsabilizar outras pessoas pelos resultados não atingidos,
né? Ou pelos resultados fracos que tá tendo. E eu quero te trazer para pensar sobre isso aqui comigo. Quanto tempo faz que tu trabalha com o crochê? Eu sei que tem crocheteira que me assiste aqui que tá começando no crochêzinho agora, encontrou os meus vídeos com os erros da iniciante, dicas para iniciantes, e diz que ficou muito empolgada, né? Fez até anotações por algumas dicas que eu passei ali, alguns toques que eu dei naqueles vídeos. Mas também, eu sei que tem crocheteira aqui que faz crochê há muito tempo. Eu sei que tem crocheteira que faz crochê desde antes de eu nascer. Quando eu nasci, ela já sabia fazer crochê, ela já fazia o seu crochêzinho. E eu tenho muito respeito por essas pessoas, pela história delas, né? Pela história que elas têm. Porém, esse vídeo aqui, como eu falei, ele não é um vídeo romântico para exaltar a beleza dessa arte maravilhosa que a gente faz e ama, e sim é um vídeo real, te trazendo para a realidade, porque tem muita gente que vive numa realidade imaginativa. A pessoa cria aquilo na cabeça dela, acredita que é verdade e vive a vida inteira ou grande parte da vida acreditando naquilo que não é real. E isso faz com que a pessoa não obtenha os resultados, né, que seriam ideais para quem vive no mundo real e trabalha com realidade. Então, há quanto tempo tu trabalha com o crochê? Eu aqui por mim posso falar que trabalhar com o crochê eu trabalho há 15 anos, praticamente desde que a Clarinha nasceu. Porém, trabalhar com o crochê única e exclusivamente faz menos tempo. Eu acredito que faça ali uns 5, 6 anos que eu trabalho única e exclusivamente com o crochê. O que eu acho que já é um tempo longo demais para os resultados que eu tenho hoje. E esse despertar vem acontecendo comigo há cerca de um ano aproximadamente, que eu venho observando isso. Que outras pessoas que começaram ao mesmo tempo que eu, ou outras pessoas que começaram depois de mim a se dedicar ao crochê como uma fonte de renda, ver o crochê como fonte de renda única, exclusiva, como trabalho, se empenhar naquilo, muitas pessoas estão tendo um resultado muito melhor do que o meu. E isso não é sobre inveja, não tem nada a ver com isso, até porque quando a gente vê no outro o resultado, que a gente sabe que a gente tem capacidade de atingir aquele mesmo resultado, aquele mesmo objetivo, isso não desperta na gente inveja, isso desperta na gente força de vontade, porque se tem alguém fazendo é porque é possível fazer. Então é só remangar as mangas e a luta, certo? A inveja, ela vem de pessoas que observam as outras tendo esses resultados e a pessoa sente que ela não tem capacidade de atingir aquele mesmo resultado, então ela começa a invejar a outra, certo? Então a inveja é o que tu faz ao observar alguém que tá tendo um resultado melhor do que o teu, certo? Tu acha que tu não tem capacidade de fazer e aí tu começa a invejar aquela pessoa? Tu acha que tu não tem capacidade de fazer, então tu começa a desmerecer o que a pessoa fez, né, o feito da pessoa? Ou tu vê que tu tem capacidade de fazer, que tu pode, inclusive, conviver com aquela pessoa, se espelhar nela, modelar aquela pessoa, fazer coisas que ela tá fazendo para ter esse resultado e ter o mesmo resultado ou até um resultado melhor do que aquela pessoa. Então é sobre isso, certo? A partir disso, quando tu começa a observar as pessoas, ver os resultados que elas estão tendo e começa a despertar em ti essa ânsia, esse desejo de desenrolar isso, de fazer acontecer. Então, eu tenho aqui uma agulha, eu tenho um fio, eu tenho um celular, eu tenho conhecimento, tanto de vivência, de experiência, quanto conhecimento adquirido através de conteúdos, como eu falei, né, palestras, livros, vários tipos de conteúdo gratuito que todo mundo tem acesso. Então, a pessoa que ela escolhe pegar esse conteúdo gratuito que está disponível para todo mundo e aplicar na vida dela, e a pessoa que resolve, mesmo sabendo que existe todo esse conhecimento gratuito, disponível para todo mundo, e ela resolve ficar o dia inteiro assistindo dorama, e nada contra dorama aqui, é só um exemplo, certo? Ou tipo, fica assistindo uma série, fica assistindo fofoca, fica assistindo noticiário, consumindo coisas que só te distraem durante todo o teu dia, na maioria do teu tempo, é óbvio que essas pessoas vão ter resultados totalmente diferentes, mesmo tendo as mesmas
possibilidades, mesmo tendo as mesmas ferramentas disponíveis, os resultados serão diferentes. Tem muita gente que fala sobre a questão do patrocínio, desmerecendo, né? Ah, mas para ela é fácil vender crochê barato porque ela ganha barbante de graça. Embora esse termo ganha barbante de graça, ganha material de graça, ele é, nossa, chega a dar uma, sabe, uma ânsia de ouvir a pessoa falar isso, uma ânsia de repulsa de ouvir a pessoa falar isso, porque é aquilo que eu falei, quando tu vê a pessoa bater um resultado que tu não tá tendo, o que tu faz com esse sentimento, né? O que tu vai sentir, o que tu vai fazer com esse sentimento é o que define que tipo de pessoa que tu é e qual resultado que tu vai ter. Então, tu vê a pessoa alcançando, né, esse que é um desejo teu de ter um patrocínio, é muito mais fácil tu desmerecer a pessoa do que tu te arremangar tuas manguinhas, né, e ir fazer o que a pessoa tá fazendo. Gente, fábrica nenhuma vai te dar barbante de graça simplesmente porque tu é legal. Ah, mas é que eu fui lá e pedi. Gente, não é assim que funciona. As fábricas, elas enviam os produtos para serem divulgados porque elas querem aparecer. Elas entenderam como funciona o jogo. Então, se a pessoa tá tendo visibilidade, e deixa eu falar aqui, seja visibilidade boa, seja visibilidade ruim. Porque tem gente que vive de coitadismo, tem um alcance incrível em cima desse coitadismo, porque consegue o apoio de várias outras pessoas que também vivem no mesmo coitadismo, então isso gera uma identificação. E tem sim empresas que, vendo a possibilidade de chegar a muito mais pessoas, né, vendo a possibilidade de ser muito mais visto, vamos colocar aqui barbante e crochê, tá? Então, fábricas de barbante que veem a possibilidade de ser muito mais enxergadas por outras crocheteiras, mesmo vinculando a sua marca a uma pessoa que vive praticando essa arte do coitadismo, ainda assim elas vão querer para ser vista, certo? Como também eu acredito que seja a maioria das fábricas, né, a maioria das empresas, que prefere vincular o nome da sua marca a uma pessoa que tenha algo parecido com o propósito da marca. Então, digamos, uma marca que ela quer ser colocada como uma marca de elite. Ela dificilmente vai fornecer material para ser divulgada por uma crocheteira que faz trabalhos econômicos. Dificilmente. Porque essa marca que quer ser considerada como uma marca de elite, quer ser considerado como a marca que tu paga caro e, segundo eles, vale a pena, ela vai ter que procurar pessoas com esse perfil, com esse poder aquisitivo e que se relacionam e influenciam pessoas que estão no mesmo nível que ela. Deu para entender? Agora, marcas econômicas, né? Aquele barbante que é um barbante de qualidade, que nem eu trabalho com os barbantes aqui da Barbantes Campanella, inclusive todos os contatos vão estar na descrição desse vídeo aqui, para tu ir lá, dar uma acompanhada, né? Pelo site, pela Shopee, pelo Instagram. É um fio de qualidade, é um fio 100% algodão, porém com um preço incomparavelmente melhor do que essas marcas de elite e uma qualidade superior à maioria dos barbantes que se dizem econômicos, que eu já trabalhei. Então, ele entrega qualidade com um preço ok, com um preço justo, com um preço que a gente que trabalha com o econômico pode pagar. Qual é o interesse, então, dessa marca de barbante? Vou colocar aqui a Barbantes Campanella, do Barbante do Bom, mas pode ser qualquer outra marca nesse mesmo patamar, digamos assim. Qual o interesse deles? É em relacionar a sua marca, é ter a sua marca divulgada e vinculada a pessoas que têm o mesmo propósito. Que propósito é esse? De fazer um produto de qualidade, entregar um produto de qualidade para todos os públicos. Então, deu para entender que tem uma relação entre a marca e a pessoa que divulga? E o que a marca vê de interessante para patrocinar alguém ou para enviar alguns fios, né, para a pessoa fazer divulgação? O que acontece, né? Por que algumas pessoas têm facilidade para isso, outras não? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Sobre essa questão do patrocínio, que também é uma coisa que as pessoas fazem um bicho de 7 cabeças e é super simples. Tu quer ser patrocinada por uma marca, tu tem que ter algo a oferecer. E tem que ser algo diferente das outras pessoas, porque, por exemplo, não, eu quero ser patrocinada pela marca. O que tu tem? Eu tenho uma página no Facebook que eu vendo os meus trabalhos.
Tu te relaciona com outras crocheteiras? Não, eu só faço venda de crochê mesmo. Qual o interesse da marca de te enviar produtos para que tu utilize fazer tuas peças, tu venda as tuas peças e tu faça divulgação apenas para as tuas clientes que compram crochê de ti? Se as tuas clientes não são crocheteiras que compram para revenda, são apenas a cliente final, e eu não tô desmerecendo a cliente final, tem gente que, nossa, prospera muito vendendo um por um, assim, pra cliente final mesmo, e dá super certo. Mas tu tem que ver que esse não é o interesse da marca. Esse é o teu interesse, fazer a venda das tuas peças de crochê. É um dos interesses, né? Porque com essa palestra que eu tava assistindo, pipocou na minha cabeça vários interesses. Que a gente, às vezes, fica, né, que nem o cavalo que usa aquele negócio só pra olhar pra frente. Às vezes a gente fica com aquele hiperfoco em uma coisa e perde um monte de outras possibilidades. E mais pra frente nesse vídeo aqui eu quero conversar contigo sobre isso também. Sobre essa questão de tu não ficar em uma coisa só. Porque isso vai fazer sim a diferença entre a pessoa que vai ter resultados excepcionais e a pessoa que vai ter aquele resultado medíocre, que é o da média, o que todo mundo tá conseguindo ali, aos trancos e barrancos tá conseguindo, certo? Então, para essa questão do... Só voltando na questão do patrocínio, né? Para essa questão do patrocínio, tu tem que ter um diferencial. Tu tem que te comunicar bem. Tu tem que... Ah, guria, mas é que eu não gosto de falar, de gravar vídeo, coisa arada. Tipo, beleza. Tu tem que aprender a tirar uma boa foto. Para tu tirar boas fotos do teu produto, mostrar toda a qualidade do fio no teu produto e interessar outras crocheteiras. Para que tu faça a divulgação da marca. Então, essa questão do diferencial é muito importante que tu coloque na tua vida, que tu coloque isso na tua rotina. A questão do diferencial também, ela vai impactar sobre o tema que eu, né, puxei aí anteriormente e vou trazer de volta agora. Sobre essa dificuldade que a maioria das crocheteiras tem em atuar em diversos setores. E isso faz com que a crocheteira que sabe fazer seu crochê aí há 10, 20, 30 anos esteja fazendo o seu tapete econômico, vendendo barato e produzindo muito todo dia, toda semana, todo mês e continua vendendo bastante. E muita gente vai dizer, mas não, o que tem de errado nisso? Na pessoa fazer o seu tapete econômico, fazer bastante, produzir bastante, vender todos e conseguir manter a sua casa dessa forma. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso, se a pessoa não almeja algo mais. Se a pessoa se contentou que ela vai viver essa mesmice. Se a pessoa diz, ok, pra mim é suficiente, eu mantenho a minha casa. E eu não tô falando que manter uma casa com crochê é uma coisa pequena. Eu não tô querendo diminuir quem faz isso de forma alguma. Como eu falei, esse vídeo não é pra todo mundo. Porque a crocheteira que tá acompanhando esse vídeo aqui e tá entendendo qual que é a sacada, tá entendendo que dá pra ter um algo mais, a gente veio aqui pra comer o melhor dessa terra. Quanto tempo faz que tu compra o que tu vai comer de acordo com o preço, de acordo com a promoção que tá disponível? Quanto tempo faz que tu fica olhando a pessoa fazer uma viagem para um lugar que tu gostaria de conhecer e tu sabe que aquilo ali tá totalmente fora da tua realidade? Quanto tempo faz que tu fica pensando em te organizar, em fazer alguma coisa para mudar a realidade financeira da tua casa, da tua família? E quanto tempo ainda tu vai ficar desse jeito? Sabe? É essa a pergunta, é esse o questionamento. Porque trazendo para nossa realidade, certo? Eu posso produzir os meus tapetes econômicos e vender todos eles e sustentar a minha casa? Eu posso. Só que ao mesmo tempo que eu faço isso, eu não posso, enquanto eu tô fazendo o meu crochê, consumir algum conteúdo me ensinando como melhorar as minhas fotos? Aí muita gente vai dizer, ai, guria, mas é que eu não tenho um celular de última geração, eu não tenho estúdio profissional, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Beleza. Tu não conhece alguém que tem um celular bom? Ninguém? Tu conhece ninguém? Aí não tem um filho, um primo, um parente, ninguém que tu conhece tem um celular bom? Eu vou contar pra ti uma experiência de uma coisa que aconteceu comigo e que foi, assim, uma virada de chave nessa questão de dar desculpa pras coisas. Há bom tempo atrás, quando eu iniciei a trabalhar com o crochê,
eu não tinha um celular bom, meu celular ele não tirava boas fotos. E eu não tinha nenhum lugar bom para tirar fotos. O piso da minha casa que a gente mora aqui já tem 10 anos, o piso da minha casa, ele é um rajado de verde água com verde esmeralda. Então, assim, é uma cor que não combina com tudo. Não é aquele piso branco, bonito, para tirar uma foto, certo? E aí, o que acontece? Eu não tendo um celular com uma câmera boa e toda a casa é com o mesmo piso, só para tu ter uma noção. Olha a gambiarra que eu fiz. O meu vizinho aqui do lado, ele é veranista. Então, ele só vem aqui pra praia uma vez por mês para abrir a casa e tudo. E no fim do ano, eles vêm e daí passam ali 2 meses aqui. Ele fez uma reforma na casa dele toda, na garagem, e colocou calçamento na frente de toda a casa. O calçamento dele é mais bonito que o piso da minha casa. Então ele fez essa reforma toda e eles não ficam aqui. O que eu fiz? Eu falei com a minha irmã, que ia vir passar uns dias aqui na praia, se ela podia vir aqui em casa, ela já ia vir me visitar, né? Ela ia alugar casa aqui com a família do marido e tudo. Eu pedi se ela podia vir aqui me visitar para tirar algumas fotos dos meus trabalhos com o celular dela, que era um celular muito melhor do que o meu. Então, o que eu fiz? Eu peguei um balde de água, eu lavei a calçada do vizinho, o vizinho não estava em casa, eu lavei a calçada dele. O piso dele ficou perfeito, limpinho, bonitaço, era um piso novo, bonito, ficou bonitaço. Ela veio com o celular dela, eu juntei uma quantidade de tapetes, coloquei no piso da calçada do vizinho, ela tirou todas as fotos com o celular dela e me enviou essas fotos todas pelo WhatsApp. Olha só o que a gente fez para conseguir boas fotos para divulgar o meu produto. Então, se tu não tem hoje um cenário bonito para tirar foto, dá teu jeito. Gente, quem revolucionou essa questão de cenário foi a Dani Santos. Quem lembra lá no começo, aonde ela começou a tirar fotos de jogos de banheiro, ela fez coleção, né, de todas as cores de jogos de banheiro que ela fazia, e ela montou um cantinho do ateliê dela, não sei se era o ateliê ou se quando ela começou era dentro da casa mesmo, eu não tô lembrada exatamente, mas o marido dela conseguiu para ela um vaso com caixa acoplada, que tinha sido desativado, ela lavou aquele vaso e colocou num cantinho lá, colocou um papel de parede e fez ali o cenário dela e tirava aquelas fotos no cenário como se fosse um banheiro, só que não era um vaso colocado num cantinho do ateliê com um papel de parede que ela colocou ali, que ela comprou baratinho na Shopee, eu acredito, ou na cidade dela, se ela conseguiu barato, e fez ali fotos lindas. Então, eu tirando foto no piso do vizinho, a Dani montando o cenário dela com um vaso colocado lá num canto, e várias outras colegas que a gente vê tirando boas fotos com cenários improvisados, não mostra nada além do que, se a pessoa quiser, ela vai dar um jeito de fazer. E com o tempo a gente vai melhorando. Hoje eu já tenho um espaço para tirar fotos de peças pequenas que fica uma foto bacana. Se forem peças grandes, eu ainda não troquei o piso da casa. O piso da casa ainda é o mesmo. Mas eu consigo fazer algumas gambiarras. Eu já fiz, sabe aqueles forros de PVC, aquele forro branco? Eu já juntei várias folhas, encaixei elas, né? Lavei de uma reforma que um vizinho fez aqui e colocou fora as folhas. Cortei no tamanho de 1 metro e fiz um quadrado de PVC. O quadrado é o fundo branco, fica ótimo para tirar fotos ali. Então, às vezes, com coisas que os outros descartam, a gente consegue utilizar e montar um cenário, um fundo, algo para tirar as nossas fotos. Mas isso só vai ser possível se tu botar na tua cabeça que aonde tu tá agora não é lugar de ficar. Tem não sei se é um ditado ou se é um versículo, é um dizer que eu gosto muito, que diz que deserto não é lugar de parada, é lugar de passagem. Então, tu tá numa situação difícil hoje, tudo bem, tu tá numa situação difícil hoje, acontece com todo mundo. Mas tu ficar nessa situação difícil a vida inteira, fala muito mais sobre a tua falta de responsabilidade sobre os resultados que tu tem do que sobre qualquer outra circunstância. Sobre o que tua mãe fez, sobre o que o teu pai fez, sobre o que o teu marido não te ajuda, que a tua região não é boa, que, sabe?
Não fala sobre toda essa tua situação, fala sobre a tua vontade de fazer diferente. Então, com fotos melhores do teu crochê, tu vai começar a chamar a atenção de outras crocheteiras. Porque sim, quando a gente começa a desenvolver um trabalho focando em chamar a atenção do cliente, querendo ou não, a gente começa a chamar a atenção de outras crocheteiras também, que vão ver, olha, ela tá tendo um bom resultado. O que será que ela tá fazendo? E vem até o nosso perfil, seja aqui no YouTube, um canal que tu tenha, seja o teu perfil do Instagram, seja a tua loja da Shopee, seja o que for, tu vai atrair outras crocheteiras. Chegando essas outras crocheteiras, tu tendo um conteúdo para compartilhar, que seja vídeo, que seja foto, que seja o que for, que tu tenha lá para compartilhar, que seja um conteúdo de qualidade, fica muito mais fácil de tu vincular o teu ateliê a uma empresa, a uma fábrica de barbante, a um armarinho que seja, que queira ter os produtos divulgados por ti. Então esse já é um primeiro passo. Agora, se não, eu não quero fazer parceria, eu não quero ficar dependendo de marca, eu quero ser livre. Posso? Claro que pode muito e pode prosperar bastante dessa forma. Como tu pode fazer? Faz as tuas peças, vende elas e organiza o financeiro da tua empresa. Eu sei que a maioria das crocheteiras que me acompanha aqui, que leva o crochê como fonte de renda, tem uma eu presa. O que é o meu presa? É eu presa em todas as funções. É eu presa fazendo crochê, é eu presa tirando as fotos, é eu presa fazendo a divulgação, é eu em tudo sou eu que faço. E eu sei que aí no ateliê não é muito diferente. Às vezes a gente até tem o auxílio de alguma pessoa para fazer alguma coisa, que nem agora, eu tô gravando esse vídeo aqui, o meu marido foi postar uma encomenda, a Clarinha foi junto com ele, porque eles pegaram umas prontas entregas que eu tinha aqui e foram levar para uma cliente ver. Então, eu tenho esse respaldo, né? Eu tenho esse auxílio deles. Eles participam do meu negócio, da minha empresa. Mas, na maioria das vezes, sou eu presa fazendo tudo. E a gente tem que se livrar disso. A gente tem que deixar de ser eu presa e virar empresa o mais rápido possível. E como que a gente vai virar uma empresa? A gente vai ter que delegar algumas funções. Como eu falei, na questão da foto, tu não é boa em tirar foto e tu não quer aprender a tirar foto, organiza o financeiro da tua empresa, contrata alguém para tirar as fotos para que tu faça a divulgação dos teus produtos, organiza o financeiro da tua empresa, começa a comprar barbante de fábrica, faz uma compra grande de fábrica, tu vai conseguir um preço excelente. Além de aumentar a lucratividade do teu crochê, porque comprando o fio mais barato, tu vai continuar vendendo pelo mesmo preço que tu já vende, ou até, né, com o decorrer do tempo aí tu vai estar aumentando o teu preço, ajustando o teu preço, e o teu lucro vai aumentar. Além disso, abre uma outra possibilidade para ti, que é começar a vender os barbantes aí onde tu mora. Já pensou nisso? Eu já pensei, e muito. E, inclusive, dei um passo maior do que a perna há um tempo atrás, aí querendo abrir uma loja aqui na cidade. Fiz isso, abri uma loja, não deu certo para mim por falta de planejamento. A pessoa aqui estava vendendo bem o seu crochê e apareceu essa oportunidade. E eu falei, vou com tudo. E entrei. Peguei uma loja que tinha uma dívida, né, de fornecedores para ser paga, que tinha que pagar um ponto comercial, então todos os custos, né, do ponto comercial. Assumi isso, não dei conta de administrar, foi uma questão de administração mesmo, e acabei tendo que fechar a loja. Então, tudo bem a gente tentar e dar certo, tentar e dar errado. Acontece. Quando a gente tenta e dá errado, a gente não perde. Porque o que a gente ganha quando a gente tenta e dá errado? A gente ganha experiência. Então hoje eu venho aqui sem vergonha nenhuma de falar que eu tive uma loja, que era um armarinho, não dei conta de administrar e fechei essa loja. É uma coisa que nunca mais eu vou fazer na vida? Provavelmente não, porque eu sou bem louca e se eu vejo uma oportunidade, eu vou mesmo. Então, se Deus preparar para mim uma oportunidade parecida, igual ou totalmente diferente, provavelmente eu vou entrar de cabeça, porque uma coisa que eu não tenho medo é de tentar. Não tenho medo nenhum, porque numa dessas eu acerto, minha amiga, e aí o conteúdo aqui vai ser diferente. Vai ser eu te falando como que eu fiz para dar certo. Por enquanto, nessa questão da loja, eu posso te falar o que eu fiz para dar errado. Foi essa questão da administração mesmo, de não ter
uma segurança financeira para conseguir manter a loja e me sustentar antes que ela começasse a dar frutos. Então eu plantei a semente da loja, quando ela começou a dar um brotinho, eu comecei a tirar as folhas para comer. Eu não esperei ela se fortalecer, ela crescer e me dar os frutos. Então foi esse o meu erro. E eu venho compartilhar contigo aqui que se tu vai abrir uma loja, é uma coisa que exige assim muito planejamento e muita organização para dar certo. E nós temos bons exemplos aí, né, de pessoas que abriram lojas, pessoas que estão abrindo loja. Fiquei super feliz pela Rai, que ela abriu lá a loja dela, com os crochês dela à venda, né? Rezo a Deus para que prospere muito. Tem também a Rose Crochê, que a gente vê os conteúdos dela aqui no YouTube falando sobre a loja. A loja dela tá prosperando muito. Eu fico super feliz com as colegas que estão fazendo e estão dando certo, assim como várias outras, né, que tem as suas lojas, as suas lojinhas, as suas vendas de garagem, né? E a gente vê dar certo. Então, tem muita gente para tu te inspirar aí e para tu te ativar a fazer, a tentar, a experimentar, a desbravar esse mundo que tem aí. Então, com essa questão de comprar o fio mais barato, tu também pode lucrar vendendo fios para as crocheteiras aí da tua cidade. É um projeto que eu tenho, de fazer compras grandes de barbante e começar a fazer divulgação no Facebook, no WhatsApp. Eu conheço muita crocheteira aqui da minha cidade e da minha região, para as quais eu posso estar fornecendo fios diferentes que não tem aqui, para que elas não fiquem reféns daquelas marcas que são aquelas que tem em todo lugar, para que elas possam testar fios novos, experimentar outras marcas e decidir o que elas preferem, porque às vezes a gente acaba ficando restrita ao que tem disponível, e se a gente for um pouquinho mais longe, se esforçar um pouquinho mais, caminhar um pouquinho mais, a gente vai ter outras possibilidades. E outras possibilidades são sempre boas, né, para que a gente possa avaliar e ver o que é melhor pra gente. Seguindo essa questão, né, da venda de barbante, muita gente fala sobre a questão da produção. Como eu falei, tem crocheteira que produz muito, vende com um preço ótimo, tá sempre vendendo e não tem nada de errado nisso. Porém, o que a gente tem que levar em conta? A gente vai chegar num limite. Todo mundo tem um limite. Tu vai conseguir crochetar por tantas horas, digamos, tá? Tu consegue crochetar por 12 horas? Beleza, tu consegue crochetar por 12 horas. 8 horas tu dorme, sobra 4 horas para comer, cuidar da casa, tomar banho, dar atenção pra família, fazer alguma outra coisa, né? Ir numa igreja, se tu vai, num centro espírita, não sei onde é que tu vai aí, mas praticar a tua fé. O que tu faça além do teu crochê, certo? Não tem como, no dia, tu dizer, não, eu crocheto 24 horas todos os dias. Não dá. Tu tem um limite. Chega um momento ali que tu vai ter que fazer outras coisas, fisiológicas, inclusive, e que não vai ter como tu aumentar a tua produção além daquilo que tu já chegou, que tu já tá batendo. E aí, o que eu tenho a te falar sobre isso? Sobre a possibilidade de, com o tempo, é um projeto meu aqui também, inclusive eu tava falando com a minha amiga Prins ontem, e eu tava falando sobre isso com ela, que sempre chega no fim do ano, ali dezembro, e o pessoal começa a ficar louco atrás de crochê, e normalmente a gente não consegue atender todo mundo. E a gente tava falando muito sobre isso, né? Sobre se preparar pro Natal ou não se preparar pro Natal. E ela falou que ela tá se preparando pro Natal, porque com ela sempre acontece de chegar no fim do ano, o pessoal querer crochê e ela já ter vendido tudo. E aí acaba que a gente entra ali, né, o dia 24, o dia 25, o dia 1º, a gente entra bem louca crochetando para entregar pra pessoa, porque a pessoa quer pausar no fim do ano. E a gente surtando, e todo mundo bem louco. E ela falando que ela tá se preparando porque esse ano ela não quer passar por isso. E aí eu falando pra ela que eu não tenho esse costume de me preparar produzindo coisas para o fim do ano. Porque graças a Deus, tudo que eu produzo aqui, eu tenho boa saída, eu vendo. Então, pra mim, não faz muito sentido eu produzir o crochê e dizer, não, esse aqui eu vou deixar guardado para vender no fim do ano. Se eu tenho alguém que quer comprar agora, por que eu vou guardar para vender em dezembro? Para mim não faz sentido. Se tudo que eu estou produzindo tá tendo saída, por que eu vou deixar guardado para de repente em dezembro alguém querer eu vender? Se já tem alguém querendo agora, não é mais inteligente vender agora? Minha opinião, tá? Meu ponto de vista. Porém, eu também chego nesse momento de dezembro, aonde tem muita procura e eu não tenho mais o que oferecer, né? Eu vendo que tem, acabou, acabou. E aí eu vejo que eu poderia lucrar nessa situação. Como? Nessa situação, eu poderia lucrar
comprando crochê de colegas que não estão tendo boa venda, ou de colegas que conseguem produzir muito mais do que estão vendendo, ou simplesmente de colegas que não querem vender para o cliente final, preferem vender para revenda. Então, nessa situação, eu poderia me organizar financeiramente falando, me planejar para fazer uma compra com essas colegas, chegando ali em dezembro, e ter algumas peças a mais para vender para aquelas clientes que buscam comprar na última hora. E isso tu pode fazer também. Então, deu para reparar que tudo é uma questão de organização e de colocar em prática? Porque eu te trouxe várias dicas nesse vídeo aqui, eu te trouxe várias formas de tu lucrar com o crochê. E eu nem falei ainda sobre a questão da monetização do teu conteúdo nas redes sociais, porque sim, quem tem um canal no YouTube monetizado ganha dinheiro. Esse vídeo que eu tô gravando aqui para compartilhar contigo, o canal monetizado ganha em cima de cada visualização que tem no meu vídeo. Um Facebook monetizado ganha em cima das visualizações. Um TikTok monetizado ganha em cima das visualizações. O criador de conteúdo ganha com isso. Então, são várias possibilidades de trazer mais dinheiro para dentro do teu ateliê sem atrapalhar muito a tua rotina de produção, sem deixar de fazer aquilo que tu gosta de fazer. Como é o caso, por exemplo, das videoaulas, né? Tem gente que ama ensinar. Eu mesmo tô num momento que eu tô gostando muito de gravar videoaula. É um tipo de vídeo que tá sendo muito prazeroso para mim produzir, para mim gravar. Então, criei o canal Guria Crochetando Videoaulas para compartilhar esse tipo de conteúdo. Inclusive, o link vai estar na descrição desse vídeo aqui e eu vou deixar na tela final uma videoaula lá do canal Guria Crochetando. Se tu não foi lá ver ainda, vai lá dar uma olhadinha. Guria Crochetando Videoaulas. Tenho certeza que tu vai gostar, porque é um jeito de passar a produção que eu tô fazendo aqui, é um jeito de ensinar como que eu tô fazendo, de mostrar como que eu tô fazendo, super simples. Então, não é uma videoaula maçante, não é uma videoaula repetitiva, modéstia à parte, que nesse momento eu tenho que colocar a modéstia à parte, são peças que eu tô fazendo aqui e tá dando certo. São peças que eu tô fazendo e tô vendendo. São peças que eu tenho feedback positivo de outras colegas que estão fazendo e estão vendendo também. Isso me deixa super feliz. Mas, novamente, como eu falei, né? A questão de tu produzir e vender o teu crochê, ela vai acabar te limitando. Vai chegar num momento em que tu vai atingir o teto. E aí, contando que nada dê errado, porque se alguma coisa der errado, essa tua produção já vai diminuir. E eu não tô agorando ninguém, eu tô te trazendo pra realidade. Já teve momentos em que eu tava tendo uma produção muito boa, em que eu tava vendendo super bem, e eu tive algum problema de ordem familiar, eu tive algum problema de saúde, eu tive alguma coisa que me tirou fora dessa minha rotina super produtiva. E as minhas vendas diminuíram, porque se a gente não tem peça, a gente não tem venda. Então as vendas diminuíram bastante e isso trouxe um déficit financeiro, né? Isso trouxe com que a gente tivesse que dar uma apertada no cinto para passar por essa fase. Se eu já tivesse me organizado e já estivesse fornecendo barbantes, por exemplo, para as crocheteiras aqui da minha cidade, se eu já tivesse me organizado e já estivesse comprando crochê de outras colegas para revender, não teria apertado tanto. Então, a base de tudo é o planejamento, mas o planejamento ele não é nada sem execução. Então, esse vídeo, sim, é um sacode, é uma acorda, é um desperta para a vida e vai fazer o que tem que ser feito. Como eu falei, se tu tá num momento que tu tá produzindo, tu tá vendendo, tá tudo certo para ti, tu acha que para ti é suficiente, beleza se tu tá feliz assim. Se tu tá num momento que tu produz, não tá tendo boa venda, tá reclamando, tá se queixando, mas tá aí com as tuas amigas que faz a mesma coisa e vocês estão achando que a vida é isso mesmo, vou fazer o quê? Beleza, então, né? Agora, se tu tá num momento que tu tá crochetando, vendendo e pensando quais as outras possibilidades, o que mais que eu posso fazer, como mudar a minha realidade, eu tô insatisfeita com a minha realidade. Gente, é uma coisa que eu converso com meu marido aqui, que eu tenho uma gratidão muito, muito grande a Deus por todas as bênçãos que eu recebo. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Mas eu tenho uma insatisfação. Pausa no vídeo, né? Porque meus vendedores me mandaram várias mensagens. Daí eu tava gravando o vídeo aqui e não parei pra responder eles. Eles me ligaram pra dizer que estouraram de vender.
estão voltando para casa com o bolso cheio. Então, aquilo que eu falei, gratidão o tempo todo por todas as bênçãos recebidas, mas ao mesmo tempo eu não consigo me acomodar na minha realidade. É uma realidade muito boa, melhor do que a maioria que a gente vê por aí? Sim, grande parte das pessoas, principalmente aqui eu vou falar sobre crocheteiras, né? Eu sei que não tem apoio da família, eu sei que não tem uma boa produção, eu recebo relatos de pessoas que produzem e não conseguem fazer venda, não tem o retorno necessário às vezes para manter a sua casa. Então eu sei que a minha situação ela é sim privilegiada, mas ao mesmo tempo eu ficar ou me culpando por ter uma realidade melhor ou pensando que não, mas assim tá bom, para que eu vou mexer? Não vai ajudar a mudar a realidade dessas pessoas. Então, muito eu penso sobre isso, sobre essa questão de que esse tipo de conteúdo, se despertar uma pessoa a pensar, eu posso fazer diferente, eu posso fazer algo mais. Se a fulana tá fazendo e dá certo, por que não tentar? Se deu errado, eu tenho uma experiência, se deu certo, eu tenho um resultado. Olha só que jeito de levar a vida muito mais animador, sabe? Então, esse tipo de conteúdo é para isso. Eu busco o meu crescimento, sim, porque, como eu falei, eu quero comer o melhor dessa terra, eu quero curtir a vida doidado, eu quero aproveitar momentos, assim, inesquecíveis com a minha família, com as pessoas que me cercam. Mas também eu penso muito sobre a questão de que se eu conseguir fazer dar certo para mim, se não, né? Porque eu vou fazer dar certo. Então, quando eu conseguir fazer dar certo para mim, além de passar para as outras pessoas que dá de fazer e como fazer para dar certo, eu ainda vou conseguir impactar de forma positiva outras colegas. Por exemplo, colegas que têm uma boa produção, mas têm dificuldade na venda. Eu vou poder comprar o crochê delas e revender. Todo mundo vai ganhar. E não é querer explorar ninguém. Eu, inclusive, vi alguns comentários numa postagem lá no Facebook, onde a colega tava colocando peças, né, para revenda com um valor assim, gente, tinha tapetes 70 por 50, bonitos os tapetes, tá? Grandes, um tamanho bom, bonitos. A colega tava vendendo a R$ 18 cada tapete. Mais frete, ia comprar no mínimo 10, aquelas regras para quem trabalha com revenda, certo? Para comprar em quantidade. E tinha muita gente descendo a lenha. E aí a colega começou a postar fotos mostrando o ateliê dela. Gente, tanto fio, um ateliê confortável, uma cadeira boa, um sofazinho bom para sentar e crochetar, sabe? Um conforto, um ar-condicionado, tudo conquistas dela, segundo ela, claro, né? Porque a gente não tem acesso à vida real das pessoas, como eu falei, né, em vários vídeos. Aqui a gente compartilha uma realidade que ela é escolhida por nós. Então ela é uma realidade seletiva. Tu não vê toda a minha vida, toda a minha realidade. Tu vê a parte que eu escolho compartilhar contigo. E ela escolheu compartilhar essa parte, esfregando a cara das colegas que dizia que ela tava passando fome, mostrando que ela fazia cabelo, que ela fazia a unha dela, que ela botava cílio linda de bonita, num ambiente super confortável, que dava, assim, a impressão de ser muito próspero, vendendo peças em conta. Então, tem colega que tem essa dificuldade de fazer venda, por que tu não organizar o financeiro do teu ateliê, se tu tem essa facilidade em fazer venda, e começar a adquirir essas peças da colega, sabe? Para tu revender. São muitas as possibilidades. E eu espero que esse vídeo tenha te trazido, né, aberto os teus olhos aí, para uma dessas possibilidades, pelo menos. Mas aqui a minha cabeça já fica pipocando sobre todas as possibilidades. Inúmeras são as possibilidades que nós temos. E não tem por que a gente se restringir a viver uma vida medíocre. Não tem por que a gente que foi abençoada por Deus com esse dom aceitar viver com menos do que a gente merece, certo? Então, pensa um pouco sobre isso, avalia, deixa pra mim nos comentários aí se alguma dessas minhas ideias começou a te dar aquele comichão de eu posso fazer isso, porque aqui eu tô num comichão sinistro e por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui pra compartilhar contigo essas ideias. E eu vou deixar aqui na tela sugestões de vídeo pra ti. Então clica em cima de uma das opções e bora assistir mais um vídeo aqui do canal que eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!